Meu nome é Capitão Malcian Van. Sou um Custódes, guardião do Trono Dourado, protetor do Mestre da Humanidade. Por 100 anos terrestres, mantive minha vigília em silêncio absoluto, observando aquele que um dia foi o maior líder que a galáxia já conheceu. Mas hoje testemunhei o impossível. Hoje o Imperador despertou. E nada, absolutamente nada, poderia ter nos preparado para o que aconteceu. A Sala do Trono é um lugar além da compreensão mortal. Aqui, no coração do Palácio Imperial, 10.000 anos de história pesam sobre cada pedra dourada. O ar é denso com energia psíquica, vibrando com o poder contido no Trono Dourado. Nós, Custódes, somos testemunhas silenciosas. Observamos o Imperador, ou o que restou dele, consumido pela máquina que simultaneamente o mantém vivo e o aprisiona. Seu corpo, outrora majestoso, agora é pouco mais que uma casca ressecada, sustentada apenas por tecnologia arcana e pelo sacrifício diário de 1000 almas psíquicas. Durante um século, mantive minha posição, imóvel, vigilante, esperando por um sinal que nunca viria. Ou assim eu pensava. Tudo começou com um sussurro. Não um som audível, mas uma perturbação no Imaterium. Algo mudou. A energia psíquica que sempre emanava do trono começou a pulsar de forma diferente. Rítmica, intencional, viva. Os outros custódes sentiram também. Pela primeira vez em décadas, trocamos olhares. Algo estava errado. Ou talvez, algo estava finalmente certo. O Astronomican, o farol psíquico que guia a humanidade através do vazio, começou a piscar. Navegadores em toda a galáxia relataram visões perturbadoras. Astrópatas gritavam em agonia, suas mentes inundadas por imagens que não conseguiam processar. E então, a temperatura começou a subir. O Trono Dourado, aquela relíquia de uma era esquecida, começou a brilhar com intensidade crescente. A luz dourada que sempre emanava dele tornou-se cegante, insuportável. Eu deveria ter ordenado a evacuação. Deveria ter acionado todos os protocolos de emergência. Mas não consegui me mover. Nenhum de nós conseguiu. Porque pela primeira vez em 10.000 anos, sentimos sua presença. Não como uma sombra distante ou um eco de poder, mas como uma força consciente, deliberada, furiosa. O Imperador estava acordando. Quando ele despertou, a realidade rasgou. Uma onda de energia psíquica explodiu do Trono Dourado com força inimaginável. Não foi apenas poder, foi julgamento. Foi ira acumulada ao longo de milênios de agonia e traição. Bilhões de mentes se apagaram instantaneamente. Em toda a Terra, não, em todo o sistema solar, pessoas caíram mortas onde estavam. Não todos, mas muitos. Os corruptos, os indignos, aqueles cujas almas estavam maculadas além da redenção. Setores inteiros da capital imperial desmoronaram. Espiras colapsaram. Incêndios psíquicos irromperam espontaneamente por toda parte. O céu de terra, já eternamente coberto por poluição, agora ardia com luz dourada apocalíptica. E do trono, ele emergiu. Mas não era o imperador que esperávamos. O ser que se ergueu do Trono Dourado não era mais humano. Talvez nunca tenha sido completamente humano. Mas agora era algo totalmente diferente. Pura luz dourada, energia materializada. Um Deus de verdade, não a mentira que a Eclésia havia propagado por milênios. Seu corpo era imenso, preenchendo a sala do trono de parede a parede. Chamas psíquicas dançavam ao seu redor. Seus olhos, se é que podiam ser chamados de olhos, queimavam com julgamento absoluto. E quando ele falou, não foi com palavras. Sua voz ecoou diretamente em nossas mentes, em nossas almas. O que vocês fizeram? 4 palavras. Simples, devastadoras. Naquele momento, todos nós compreendemos. Nós que havíamos nos considerado seus servos mais leais, seus guardiões mais fiéis.
não estávamos isentos de seu julgamento, porque nós também havíamos falhado. O imperador não perdeu tempo. Ele convocou todos os líderes do Imperium para sua presença. Alto-lordes de terra, capítulos de Space Marines, cardeais da Eclésia, inquisidores, mestres, capítulos, todos. Eles vieram tremendo, alguns em adoração, outros em terror. Ele os destruiu. Não fisicamente, embora alguns tenham sido consumidos por chamas douradas ali mesmo. Mas ele destruiu suas ilusões, suas mentiras, suas justificativas. Um cardeal se prostrou, proclamando o imperador como Deus. Ele foi reduzido a cinzas com um pensamento. Eu nunca fui um Deus, trovejou sua voz. E vocês transformaram minha verdade em superstição. Um alto lord tentou justificar as políticas do Império, as guerras sem fim, os genocídios, a tirania. Ele foi forçado a reviver cada morte que havia ordenado, cada alma sacrificada em nome da necessidade. Space Marines, aqueles guerreiros criados para serem seus filhos, suas ferramentas de iluminação. Ele os observou com algo próximo à tristeza. Vocês eram para ser libertadores, ele disse, e se tornaram carrascos. O julgamento durou horas, dias. É difícil dizer. O tempo parecia não ter significado em sua presença. E através de tudo isso, uma mensagem ficou clara. O Imperium que havíamos construído em seu nome era uma abominação. Uma distorção grotesca de tudo que ele havia sonhado para a humanidade. Eu deveria ter permanecido em silêncio. Um custódes não questiona, não desafia, obedece. Mas eu não consegui. Enquanto observava o imperador preparar-se para desmantelar todo o Imperium, para julgar trilhões de almas e reconstruir a humanidade do zero, eu falei. Meu senhor, minha voz ecoou pela sala do trono. Todos se viraram para mim, chocados. Com todo respeito, a humanidade que o Senhor está prestes a destruir, ela sobreviveu. O imperador voltou sua atenção para mim. O peso de seu olhar quase me esmagou. Mas eu continuei. Por 10.000 anos, enquanto o Senhor sofria naquele trono, a humanidade enfrentou horrores inimagináveis. Caos, xenos, traição, escuridão. E mesmo assim, sobrevivemos. Não como o Senhor planejou, talvez. Não como deveríamos ser. Mas sobrevivemos. Somos imperfeitos, corrompidos, brutais. Mas somos resilientes. Temos fé. Não a fé cega que o Senhor despreza, mas a fé necessária para continuar quando tudo parece perdido. Destrua os corruptos, purifique as instituições, mas não abandone a humanidade. Não novamente. Silêncio absoluto. Por um momento, pensei que ele me incineraria ali mesmo, e eu teria aceitado esse destino. Mas então, algo mudou em sua expressão. Algo quase humano retornou àqueles olhos de luz. Você ousa me desafiar, Custódes? Sua voz era mais suave agora, ainda poderosa, mas não mais tão implacável. Não desafio, meu senhor, respondi. Apenas imploro. A humanidade precisa de um líder, não de um exterminador. Precisa de um pai, não de um Deus distante. O imperador permaneceu em silêncio por um longo tempo. Séculos de pensamento comprimidos em momentos. Então, ele falou. Vocês se tornaram tão pequenos, tão limitados, tão humanos. Uma pausa. E talvez isso não seja inteiramente uma falha. Ele olhou ao redor da sala do trono, para os líderes aterrorizados, para nós custódes, para as ruínas fumegantes de terra além das paredes. Muito bem, ele declarou. Não destruirei a humanidade, mas ela será transformada. O Imperium como existe cairá. A Eclésia será dissolvida. Os altos lordes responderão por seus crimes. Toda instituição que perverteu minha visão será desmantelada. Mas a humanidade comum que sofreu sob esse sistema, oferecerei uma escolha: evoluir ou perecer, não como escravos, mas como seres livres.
Não serei mais um deus. Serei o que sempre deveria ter sido: um guia, um professor, um pai. E assim começou a verdadeira era do imperador. Não a era de superstição e dogma que havia durado 10.000 anos, mas algo novo, algo perigoso, algo possível. O imperador deixou o trono dourado, não mais uma prisão, mas agora desativado, um monumento ao sofrimento que nunca deveria se repetir. Ele assumiu uma forma que a humanidade poderia compreender, poderosa, mas não divina, imponente, mas não inalcançável. Sua primeira ação foi libertar os Psykers. Não mais seriam combustível para o Astronomican ou vítimas de medo e paranoia. Sob sua orientação direta, aprenderiam a controlar seus poderes, a se proteger do caos, a se tornarem faróis de iluminação ao invés de ameaças. Sua segunda ação foi reformar os Space Marines. Os capítulos foram dissolvidos. Aqueles que haviam cometido atrocidades em seu nome foram julgados. Mas aos que permaneceram fiéis ao ideal original, proteger a humanidade, não dominá-la, foi dada uma nova missão. Não mais conquistadores, mas defensores. A eclésia foi abolida. Templos se tornaram centros de aprendizado. Cultos imperiais foram banidos. A verdade, fria, dura, libertadora, foi ensinada em todo o mundo imperial. O imperador não era um deus. Nunca foi. E a adoração era a maior traição. Seus objetivos. E agora, diante dessa transformação impossível, eu compreendia a verdadeira magnitude de minha falha. Não como guardião de um imperador, mas como testemunha da morte de um sonho. Ele me observou enquanto esses pensamentos atravessavam minha mente. Sua consciência ainda percorria minhas memórias, extraindo cada fragmento de conhecimento sobre o Imperium que havíamos construído em sua ausência. E em seus olhos, aqueles sóis dourados e terríveis, eu via algo que me congelava até a medula. Decepção. Não a raiva explosiva que havia consumido os Tech Priests e as Irmãs do Silêncio. Não o julgamento implacável que havia obliterado bilhões em um instante. Mas uma tristeza antiga e profunda, o tipo de dor que apenas um pai verdadeiramente traído por seus filhos poderia conhecer. Você compreende agora, Malcian, ele disse, e sua voz era mais suave do que antes, mas de alguma forma ainda mais devastadora. Você vê o que eles fizeram, o que vocês todos fizeram. Eu não tinha resposta. Como poderia ter? Cada palavra de defesa morria em minha garganta antes de poder ser pronunciada. Cada justificativa que eu havia carregado por séculos, a necessidade de fé para unir a humanidade, a dureza necessária para sobreviver em uma galáxia hostil, o peso esmagador de governar 1.000.000 de mundos, tudo isso se desfazia sob seu olhar. Porque ele não precisava de minhas palavras. Ele já sabia. Ele havia visto tudo através de meus olhos, sentido cada compromisso, cada atrocidade justificada, cada momento em que escolhemos a conveniência sobre a verdade, o poder sobre o progresso, a sobrevivência sobre a humanidade que deveríamos proteger. Meu senhor, finalmente consegui dizer, minha voz rachada e fraca. Nós fizemos o melhor que pudemos. O Imperium sobreviveu. A humanidade perdurou. Não foi como o Senhor planejou, mas sobrevivemos. Sua expressão não mudou. Sobreviveram, ele repetiu, e a palavra soava como uma condenação. Sim, vocês sobreviveram. Como parasitas sobrevivem. Como fungos sobrevivem na escuridão. Vocês trocaram tudo que era nobre na humanidade pela mera continuação da existência. Ele se virou, sua forma irradiando luz que distorcia a própria realidade ao seu redor. Eu criei o Imperium para libertar a humanidade, para guiá-la além da superstição, além do medo, para um futuro onde cada mente humana pudesse brilhar com todo o seu potencial. Um futuro onde não precisariam de deuses.
onde não precisariam de mim. A luz intensificou, e novamente senti minha consciência expandir, forçada a testemunhar sua visão. Eu vi o Imperium como ele havia imaginado, não o pesadelo burocrático e opressivo que havíamos construído, mas algo glorioso. Eu vi mundos onde a ciência florescia livremente, onde cada cidadão tinha acesso ao conhecimento que a Mecânicos guardava como segredos sagrados. Vi uma humanidade unida não pelo medo e pela fé cega, mas pela razão compartilhada e propósito comum. Vi os Space Marines não como senhores da guerra, mas como verdadeiros protetores, guerreiros filósofos que defendiam a humanidade sem dominá-la. Vi a Inquisição não existindo, porque não haveria necessidade dela em um império onde a verdade era livre e o conhecimento compartilhado. Vi bilhões vivendo vidas de significado e dignidade, não a existência brutal e sem sentido das colmeias industriais. E então, a visão se despedaçou, substituída pela realidade. O Império como ele realmente era, as massas empacotadas nas colmeias como gado, os mundos morte onde trilhões morriam apenas para alimentar a máquina de guerra, as crianças sacrificadas para criar Space Marines, os Psykers queimados como combustível para o Astronomican, a Eclesia pregando a adoração de um Deus que nunca quis ser adorado, a ignorância forçada, a superstição cultivada, a brutalidade casual aceita como necessária. Isto, ele disse, sua voz ecoando através da visão como um trovão, é o que vocês construíram em meu nome. Isto é o que meu sacrifício comprou. 10.000 anos de agonia, sustentado apenas pela minha vontade de proteger a humanidade. E vocês a transformaram em isto. A visão desapareceu, me deixando tremendo. Lágrimas corriam por meu rosto, embora eu não me lembrasse de começar a chorar. Minhas pernas falharam, e eu caí de joelhos diante dele, minha armadura de auramita tilintando contra o chão de obsidiana. Perdão, sussurrei. Meu senhor, Perdão? Sua voz cortou como uma lâmina. Você pede perdão? Por 10.000 anos de traição? Por transformar minha verdade em mentira? Por escravizar a própria humanidade que jurei proteger? Ele se abaixou e, pela primeira vez desde seu despertar, tocou-me. Sua mão pousou em meu ombro, e o simples toque enviou ondas de poder psíquico através de meu ser. Não era dor, era algo pior. Era entendimento absoluto. Era ver a mim mesmo como ele me via, como todos nós éramos vistos. Vocês, custódies, ele disse suavemente, eram para ser meus guardiões mais verdadeiros. Meus companheiros, não meus escravos. Eu os criei para serem perfeitos, sim, mas perfeitos em sua humanidade, não em sua obediência sem mente. E o que fizeram? Ficaram parados por 10 milênios, assistindo enquanto meu império apodreceu. Silenciosos, imóveis, cumprindo ordens que eu nunca dei. Nós protegemos o trono dourado. Protestei fracamente. Nós guardamos o Senhor. Me guardaram? Sua voz subiu, não em volume, mas em intensidade que fez o próprio ar vibrar. Me guardaram. Eu não precisava de guardas. Eu precisava de agentes. Precisava de guerreiros que pudessem ir ao Imperium e corrigir o que estava sendo destruído. Mas vocês ficaram aqui, estátuas douradas em um mausoléu, enquanto tudo que construí desmoronava. Sua mão apertou meu ombro, e senti cada falha, cada momento de inação, cada escolha de obedecer ordens em vez de pensar por mim mesmo. Séculos de serviço perfeito e tudo era inútil. Pior que inútil. Era cumplicidade. Eu os fiz para serem melhores do que isto, ele disse, e havia tristeza genuína em sua voz agora. Fiz cada um de vocês para ser um herói, um líder, alguém que pudesse tomar decisões impossíveis e carregá-las. E o que vocês se tornaram? Autômatos,
guardiões de um cadáver em um trono. Ele me soltou e se afastou, e eu desabei completamente no chão, esmagado pelo peso de sua verdade. Porque ele estava certo, por toda a minha força, toda a minha perícia, toda a minha lealdade. Eu havia falhado no teste mais importante. Não o teste de obediência, mas o teste de compreensão, de agência, de humanidade. Levante-se, ele comandou. Levei vários momentos para obedecer. Quando finalmente fiquei de pé, senti como se cada centímetro de minha armadura pesasse toneladas. Meu halberd, que havia carregado com orgulho por séculos, agora parecia um brinquedo de criança em minhas mãos. Você perguntou por que trouxe você aqui, ele disse, gesticulando para as ruínas do palácio eclesial ao nosso redor. Trouxe você para testemunhar, para compreender, porque de todos os custódes, você ao menos teve a coragem de permanecer em pé, quando meu despertar deveria ter matado você, como matou seus irmãos. Ele olhou para o céu, através do teto destruído do palácio. Lá em cima, terra ainda queimava. Incêndios psíquicos iluminavam o horizonte em todas as direções. Torres desmoronavam. E através de tudo isso, podia sentir as mortes continuando. Bilhões sendo julgados. Bilhões sendo encontrados em falta. O que está fazendo não é justiça, eu disse de repente, surpreendendo a mim mesmo com minha própria ousadia. É genocídio. Ele se virou para me encarar, e por um momento terrível, pensei que ele me obliteraria ali mesmo. Mas então, algo mudou em sua expressão. Um lampejo de... O que era? Interesse? Curiosidade? Continue, ele disse. Engoli em seco, sabendo que estava caminhando na borda de uma lâmina, mas incapaz de parar. O senhor fala de falha, de traição, de tudo que construímos estar errado. E sim, o senhor está certo. O império que criamos é brutal, ignorante, cruel. Mas não é por maldade, meu senhor. É por necessidade. Necessidade, ele repetiu, e a palavra gotejava desdém. Sim. Algo despertou dentro de mim, uma faísca de desafio que não sabia que possuía. O senhor esteve no trono dourado por 10.000 anos. Sentiu cada alma sendo sacrificada para alimentar o Astronomican. Mas sentiu as alternativas? Sentiu o que aconteceria se aquela luz se apagasse? Se os navegadores não pudessem guiar navios através do warp? Dei um passo à frente, minha voz ganhando força. A humanidade ficaria isolada. 1 milhão de mundos cortados uns dos outros, e em semanas, apenas semanas, os xenos viriam. Os orcos infestariam sistemas inteiros. Os tiranídeos consumiriam planetas sem resistência coordenada. Os Drukhari escravizariam mundos inteiros. E o caos devoraria tudo. Você está me ensinando sobre ameaças? Sua voz era perigosamente calma. Não, meu senhor. Estou tentando fazer o senhor entender que as escolhas que fizemos, por mais horríveis que fossem, foram feitas, porque eram as únicas escolhas que tínhamos. O senhor fala de sua verdade imperial, de ciência e razão. Mas como se ensina razão a 1 trilhão de pessoas espalhadas por 1 milhão de mundos? Como se mantém a ciência viva quando apenas viajar entre estrelas requer a fé de um navegador olhando para o warp? Respirei fundo, sabendo que estava indo longe demais, mas incapaz de parar. O Senhor nos criou para ser perfeitos, para ser heróis. Mas somos apenas ferramentas, meu Senhor. Ferramentas forjadas para uma era que nunca chegou. Porque o Senhor caiu antes que pudesse terminar o que começou. E quando caiu, deixou-nos com uma escolha impossível, adaptar ou morrer. E então vocês escolheram, ele disse suavemente. Escolheram torturar Psykers. Escolheram sacrificar milhões. Escolheram construir um império de fé e ignorância. Escolhemos sobreviver, respondi. Certo ou errado, meu senhor, a humanidade sobreviveu. E talvez tenhamos perdido algo precioso no processo.
Talvez tenhamos sacrificado a alma da humanidade para salvar seu corpo. Mas pelo menos ainda existe uma humanidade para redimir. Silêncio. Um silêncio longo e pesado que parecia se estender por uma eternidade. O imperador me observava com aqueles olhos de luz dourada, e eu não tinha ideia se havia me condenado ou algo mais. Então, pela primeira vez desde seu despertar, ele sorriu. Não foi um sorriso gentil. Foi o sorriso de um Deus contemplando uma criação que o havia surpreendido. Interessante, ele murmurou. 10.000 anos, e finalmente um de meus filhos ousa me desafiar. Ousa me dizer que estou errado. Eu não disse que o senhor está errado, meu senhor. Disse cuidadosamente. Disse apenas que nós fizemos o que achávamos necessário. E talvez estivéssemos errados. Mas não éramos malignos. Não éramos traidores. Éramos apenas perdidos. Perdidos sem sua orientação. Ele considerou isso por um longo momento. Então, para meu espanto absoluto, acenou com a cabeça. Você tem razão, ele disse. E as palavras me chocaram mais do que qualquer poder psíquico poderia. Não completamente certo, entenda. Vocês falharam de maneiras que não podem ser perdoadas facilmente. Mas você tem razão que eu os deixei. Deixei todos vocês para enfrentar horrores que nunca deveriam ter enfrentado sozinhos. Ele se virou novamente para olhar as ruínas de terra. A culpa não é apenas sua, é minha também. Falhei ao não prever a heresia de Horus. Falhei ao subestimar o poder do caos. Falhei ao acreditar que a razão sozinha poderia vencer a escuridão. Sua forma brilhou mais intensamente. Mas isso não muda o fato de que o que vocês construíram é inaceitável. O Imperium deve cair. Não por vingança, mas porque está podre até o núcleo, porque perpétua os próprios males que deveria combater. E a humanidade? Perguntei. O que acontece com a humanidade quando o Imperium cair? A humanidade, ele disse lentamente, terá uma escolha. Pela primeira vez em 10.000 anos, uma verdadeira escolha. Evoluir ou perecer. Ele gesticulou e a realidade se distorceu ao nosso redor. De repente, não estávamos mais nas ruínas do palácio eclesial. Estávamos em um balcão alto, olhando sobre as vastas extensões de terra. E o que eu vi me deixou sem palavras. A devastação havia parado. Os incêndios psíquicos ainda queimavam em alguns lugares, mas não se espalhavam mais. E nas áreas onde a luz do imperador havia tocado, mudanças estavam acontecendo. Vi cidadãos emergindo de esconderijos, seus olhos claros pela primeira vez em suas vidas. Vi operários de fábrica olhando para as máquinas que haviam operado por todas suas vidas e subitamente compreendendo, realmente compreendendo, como funcionavam. Vi membros da eclesia removendo suas vestes sagradas, lágrimas de revelação correndo por seus rostos. O que o senhor fez? Sussurrei. Dei a eles conhecimento, ele respondeu. Não todo conhecimento, isso os mataria, mas o suficiente. O suficiente para fazer perguntas, o suficiente para duvidar, o suficiente para começar a pensar por si mesmos. Ele apontou para um grupo de guardas imperiais que haviam baixado suas armas e estavam simplesmente conversando, debatendo, questionando ordens que antes teriam seguido sem pensar. Isto, ele disse, é o começo da verdadeira humanidade. Não escravos cegos seguindo dogma, não máquinas de guerra sem mente, mas pessoas com agência, com escolha, com a capacidade de serem mais do que seus mestres lhes permitiram ser. O Império não permitirá isto, eu disse. Os Altos Lordes, a Inquisição, os capítulos de Space Marines, eles esmagarão qualquer sinal de pensamento independente. Eu sei, ele disse calmamente. Por isso eles devem cair primeiro. Não em genocídio como você acusa, mas em julgamento. Aqueles que construíram seu poder sobre a opressão da humanidade devem prestar contas.
Ele se virou para me encarar diretamente. E é por isso que preciso de você, Malcian Ven. Preciso de testemunhas. Preciso de alguém que possa falar por mim quando eu não puder estar em todos os lugares. Alguém que compreenda tanto a visão que tive, quanto a realidade brutal que vocês enfrentaram. Eu? Minha voz saiu como um sussurro. Por que eu? Porque você me desafiou. Ele disse simplesmente. Porque quando todos os outros custódes caíram ou obedeceram sem questionar, você permaneceu de pé. E porque quando tive a oportunidade, você escolheu defender a humanidade, mesmo sabendo que isso poderia significar defender contra mim. Ele colocou sua mão em meu ombro novamente, mas desta vez, o toque não trouxe dor ou revelação devastadora. Trouxe propósito. O que está vindo não será fácil, ele disse. O Imperium lutará. Os poderes que construíram suas fortalezas sobre o sofrimento da humanidade não se renderão pacificamente. Haverá guerra, haverá sangue, e no final, mesmo se vencermos, milhões, talvez bilhões, morrerão. Mas a alternativa, ele continuou, sua voz crescendo em intensidade, é mais 10.000 anos de escuridão, mais 10.000 anos de humanidade se devorando, mais 10.000 anos de minha visão sendo pervertida em pesadelo. Ele me soltou e se afastou, sua forma brilhando com renovada determinação. Então vamos começar. Primeiro, os Altos Lordes. Eles governaram Terra tempo suficiente. É hora de prestarem contas. E depois? Perguntei. Depois, ele disse, e havia algo quase como antecipação em sua voz. Vamos a Marte. Os Tech Priests guardaram conhecimento como arma por tempo demais. É hora de compartilhar suas verdades. E então os capítulos, e a Inquisição, e cada instituição podre que infectou o corpo do Império. Ele olhou para mim, e em seus olhos vi não apenas poder ou julgamento, mas algo que não esperava ver. Esperança. E quando terminarmos, ele disse suavemente, quando o velho império tiver caído e as cinzas tiverem se assentado, então construiremos algo novo, algo digno da humanidade. Não meu império desta vez, mas deles. Um império que não precisará de um imperador. Como? A pergunta escapou antes que eu pudesse detê-la. Como se constrói algo assim em meio ao caos e guerra? Não sei, ele admitiu. E a honestidade nessas palavras foi mais chocante do que qualquer poder que ele havia demonstrado. Pela primeira vez em milênios, Malcian, não tenho todas as respostas. Não tenho um grande plano que garantirá sucesso. Tenho apenas fé. Fé? Repeti, incrédulo. O Senhor? O Senhor que proibiu toda religião, que negou ser um Deus? Ele sorriu, um sorriso real desta vez, tocado por ironia e talvez até um toque de humor. Não fé em deuses, Malcian. Fé na humanidade. Fé de que, se dadas a escolha, se mostrada a verdade, a maioria das pessoas escolherá a luz sobre a escuridão, o conhecimento sobre a ignorância, a liberdade sobre a escravidão. Pode ser uma fé equivocada, ele continuou. Milhares de anos de evidências sugerem que eu posso estar errado, que a humanidade pode preferir suas cadeias confortáveis à liberdade assustadora. Mas devo tentar, porque a alternativa, aceitar o Imperium como ele é uma traição de tudo pelo qual lutei. Eu olhei para ele. Este ser de luz e poder, este Deus que negava ser um Deus, e pela primeira vez em minha longa vida, vi-o não como o mestre da humanidade, mas como algo muito mais fundamental. Um pai. Um pai decepcionado, furioso, quebrado por 10.000 anos de agonia, mas ainda um pai, ainda alguém que se importava, que esperava, que acreditava que seus filhos poderiam ser melhores. O que precisa de mim? Perguntei finalmente. Seja meus olhos, ele disse. Minha voz onde não posso estar. Minha testemunha da verdade. E quando a escuridão vier, e ela virá,
Não se engane sobre isso. Seja a luz que lembra a humanidade do que está lutando para se tornar. Ele estendeu sua mão e eu a segurei. Não como servo a mestre, mas como companheiros. Como guerreiros que estavam prestes a embarcar juntos na batalha mais difícil de suas vidas. Estão vindo, ele disse de repente, virando a cabeça como se ouvisse algo distante. Os Altos Lordes estão reunindo forças, capítulos de Space Marines, titãs, tudo que tem. Para impedir o Senhor? Para me destruir, ele corrigiu. Porque temem o que represento mais do que qualquer ameaça a Xeno. Porque sabem, em algum nível profundo e aterrorizado, que não há lugar para eles no mundo que busco criar. Então vamos até eles, eu disse, surpreendendo a mim mesmo com a firmeza em minha voz. Ele olhou para mim e naquele olhar vi aprovação. Orgulho até. Sim, ele disse. Vamos até eles. Mas lembre-se, Malcian, não vamos como destruidores, mas como libertadores. Não vamos matar a humanidade, mas salvá-la. E se no processo devemos ser vistos como monstros, como tiranos, como tudo que o velho Império nos acusa de ser. Ele fez uma pausa, sua forma brilhando mais intensamente do que nunca. Então que assim seja, pois a verdade, não importa quão amarga, é sempre preferível à mentira confortável. E a humanidade, minha humanidade, apesar de todas suas falhas, merece a verdade. Assenti, e juntos nos viramos em direção ao coração de terra, onde forças se reuniam para nos enfrentar, onde a verdadeira batalha pelo futuro da humanidade estava prestes a começar. E enquanto caminhávamos, rodeados por luz dourada e expectativa terrível, uma única pergunta ecoava em minha mente. Quando tudo terminasse, quando o julgamento fosse completo e o velho império tivesse caído, ainda haveria uma humanidade para salvar? Ou descobriríamos tarde demais que algumas coisas, uma vez quebradas, nunca podem ser verdadeiramente consertadas? Apenas o tempo diria. E tempo, eu temia, era algo que a humanidade estava ficando sem. A marcha através das ruínas de terra foi uma lição de humildade que nenhum dos meus séculos de treinamento poderia ter me preparado. Cada passo revelava novos horrores, novas verdades que eu havia escolhido não ver durante minha vigília interminável no Trono Dourado. Passamos por um distrito habitacional, onde 50.000 almas haviam vivido empacotadas em estruturas que não deveriam abrigar nem 1.000. Os corpos ainda jaziam onde haviam caído, aqueles cujas mentes não puderam suportar a súbita clareza que o despertar do imperador havia trazido. Seus rostos estavam congelados em expressões de horror e compreensão. Eles haviam visto, em seus momentos finais, a verdade completa de suas existências desperdiçadas. Eles mereciam melhor, eu disse, minha voz ecoando no silêncio mortal. O imperador parou, olhando para os mortos com uma expressão que não consegui decifrar. Sim, foi tudo que ele disse. Mas naquela única palavra, ouvi milênios de arrependimento. Continuamos. Os sobreviventes nos observavam de janelas quebradas e portas parcialmente abertas. Alguns caíram de joelhos em adoração, um reflexo de 10.000 anos de condicionamento. Outros simplesmente nos encaravam, seus olhos novamente despertos, lutando para processar o que viam. Um homem idoso, seu corpo curvado por décadas de trabalho em fábricas tóxicas, cambaleou em nossa direção. Esperava que o imperador o ignorasse, ou pior, o obliterasse por sua audácia. Em vez disso, ele parou. Mestre da humanidade, o velho disse, sua voz rouca, mas firme. É verdade? Tudo o que nos ensinaram era mentira. O imperador se abaixou, trazendo seu rosto imenso ao nível do homem. Sim, ele disse simplesmente. Mas não foram mentiras maliciosas. Foram mentiras nascidas do medo, do desespero, da necessidade de sobreviver
em um universo que queria destruí-los. O homem riu, um som áspero e quebrado. Toda a minha vida, 87 anos trabalhando em forjas tóxicas, orando para você todas as noites, acreditando que meu sofrimento tinha propósito divino. E agora me diz que não era nada? Que sofri por nada? Não, o imperador disse, e sua voz carregava um peso que fez o próprio ar vibrar. Você sofreu por algo. Sofreu para que a humanidade sobrevivesse. Mas não deveria ter sofrido. Nunca deveria ter sido necessário. Ele colocou sua mão, aquela mão de luz e poder, no ombro frágil do homem. E algo aconteceu. A forma curvada do velho se endireitou. As rugas profundas em seu rosto suavizaram. Os olhos nublados por décadas de exposição química clarearam. O quê? O homem começou, olhando para suas próprias mãos com espanto. Mãos que momentos antes eram nodosas e trementes, agora firmes e fortes. Um presente, o imperador disse, pelos anos que roubaram de você. Você tem agora tempo para viver a vida que deveria ter tido. Use-a sabiamente. Ele se levantou e continuou andando, deixando o homem olhando para nós com lágrimas correndo por seu rosto rejuvenescido. E atrás de nós, podia sentir algo mudando. Esperança. Real. Tangível. Perigosa esperança começando a brotar nas mentes daqueles que haviam testemunhado o milagre. O Senhor não pode fazer isso por todos, eu disse calmamente. Não, ele admitiu, mas posso fazer por alguns. E talvez esses poucos mostrem aos outros o que é possível, o que eles deveriam ter tido o tempo todo. Alcançamos finalmente nosso destino, o Senatório Imperial, o coração do poder político em terra. As portas massivas, cada uma decorada com cenas das grandes vitórias do Imperium, estavam fechadas. Mas podia sentir o medo emanando de dentro. Os altos lordes sabiam que estávamos vindo. Última chance para recuar, o imperador disse, virando-se para mim. O que está além dessas portas mudará tudo. Para você, para o Imperium, para a humanidade. Olhei para aquelas portas, sabendo que atrás delas estavam os homens e mulheres mais poderosos da galáxia. Aqueles que haviam governado em nome do imperador por milênios. Aqueles que haviam tomado decisões que custaram bilhões de vidas. Aqueles que, à sua própria maneira distorcida, haviam mantido o Imperium unido quando deveria ter se despedaçado. E aqueles que, em última análise, haviam traído tudo que o imperador havia tentado construir. Eu jurei proteger a humanidade, eu disse finalmente. Não o Imperium, não as instituições, a humanidade. E se isso significa ficar ao lado do Senhor contra aqueles que corromperam sua visão, então que assim seja. Ele acenou com a cabeça, satisfeito. Então, sem cerimônia, estendeu sua mão. As portas não se abriram. Elas simplesmente deixaram de existir, seus átomos se dispersando em névoa dourada. O interior do senatório era um espetáculo de poder e paranoia. Cada alto lorde estava lá, rodeado por suas próprias forças de elite. Vi guardas imperiais em armadura de carapace, suas armas treinadas nas portas. Vi Space Marines de uma dúzia de capítulos diferentes, seus bolt guns prontos. Vi até mesmo um esquadrão de irmãs de batalha, suas armaduras de poder brilhando na luz fraca. E no centro de tudo, sentados em seus tronos elevados, os 12 altos lordes de terra. Velhos, a maioria deles, seus corpos mantidos vivos por rejuvenescência e algmética. Seus rostos mostravam não apenas medo, mas também raiva e uma arrogância nascida de milênios de poder absoluto. Quem ousa invadir este local sagrado? A voz do senhor comandante militante trovejou, embora eu pudesse ouvir o tremor por baixo da bravata. O imperador deu um passo à frente, sua forma preenchendo o vasto salão com luz dourada. Quem ousa? Sua voz ecoou, não apenas no ar, mas em cada mente presente. Eu,
cujo nome vocês tomaram em vão. Eu, cuja visão vocês perverteram. Eu, que vocês afirmam servir enquanto constroem seus próprios impérios sobre as costas da humanidade. Meu senhor, um dos altos lordes, reconheci a senhora mestra do astro telepático, caiu de joelhos. Nós apenas servimos em seu nome. Mantivemos o Imperium unido, enquanto você... Enquanto eu o quê? O imperador interrompeu, sua voz cortante como aço. Enquanto eu sofria, enquanto eu era queimado até as cinzas e reconstruído, dia após dia, sustentado apenas pelo sacrifício de milhares de almas inocentes, vocês acham que não sei o que fizeram? Acham que não senti cada decisão, cada traição, cada momento em que escolheram poder sobre dever? Ele gesticulou, e subitamente todos no salão foram forçados a ver, realmente ver, através de seus olhos. Senti isso também, uma torrente de memórias e perspectivas que quase me levaram aos joelhos. Vi o senhor comandante militante ordenando exterminatos em mundos inteiros, porque era mais eficiente do que enviar tropas terrestres. Vi a mestra do astrotelepático sancionando experimentos horríveis em jovens psykers para melhorar a eficiência da comunicação imperial. Vi o fabricador geral de Marte acumulando conhecimento que poderia ter salvado bilhões, mantendo-o como moeda de barganha política, e vi os outros, cada um deles, cada crime, cada compromisso, cada momento em que escolheram a conveniência sobre a compaixão, o poder sobre o propósito. Vocês governaram por 10.000 anos, o imperador disse quando a visão finalmente desapareceu, deixando os altos lordes ofegantes e pálidos. E em cada um desses anos, tornaram a humanidade um pouco menor, um pouco mais quebrada, um pouco mais escrava. Fizemos o que era necessário, o senhor comandante gritou, encontrando sua coragem. O Imperium estava cercado. Xenos de todas as direções, o caos corroendo de dentro, rebelião e heresia em todo o mundo. Fizemos o que devíamos para sobreviver. Sobreviver, o imperador repetiu, e havia algo perigosamente calmo em sua voz agora. Sim, vocês fizeram a humanidade sobreviver, como um homem sobrevive cortando seus próprios membros para evitar gangrena. Vocês salvaram o corpo enquanto matavam a alma. Ele deu um passo à frente, e todo o arsenal apontado para ele não disparou um único tiro. Os guerreiros de elite simplesmente ficaram congelados, suas mentes presas entre treinamento e terror instintivo. Mas pior do que isso, ele continuou, vocês mentiram. Criaram uma religião em torno de mim quando explicitamente proibi tal coisa. Transformaram minha verdade científica em dogma místico. Fizeram de mim um deus quando lutei toda a minha vida contra a própria ideia de deuses. E por quê? Por poder, por controle. Porque um imperador deus morto era mais útil para vocês do que um líder vivo que poderia questioná-los. A acusação pairou no ar como uma lâmina, e a verdade dela era inegável. Vi nos rostos dos altos lordes a culpa, a vergonha, a raiva impotente de serem expostos. Tínhamos uma escolha? A voz da mestra do astro telepático era quase um sussurro. Quando o senhor caiu, quando a heresia despedaçou o Imperium, quando tudo que o senhor construiu ameaçava desmoronar, tínhamos uma escolha? Diga-me, senhor, se estivesse em nosso lugar, com toda a terra queimando e metade das legiões virando traidoras, que escolha teria feito? Por um longo momento, o imperador não respondeu. E naquele silêncio, vi algo que nunca esperava ver. Hesitação. Dúvida. Não sei, ele finalmente admitiu. Talvez vocês tenham feito as únicas escolhas que podiam. Talvez eu seja injusto em julgá-los por decisões que nunca enfrentei. Ele olhou para cada alto lorde por vez. Mas isso não muda o fato
de que o que vocês criaram deve terminar. O Imperium, como existe, é insustentável. É uma ferida gangrenada no corpo da humanidade. E se não for cortada? Então nos corte, o senhor comandante disse, levantando-se de seu trono. Se é nosso sangue que quer, tome-o. Mas deixe o Imperium sobreviver. Deixe as estruturas que construímos permanecerem. A humanidade precisa delas. Precisa? O imperador questionou. Ou você simplesmente não consegue imaginar uma humanidade que não precise delas? Ele gesticulou, e novamente a realidade se distorceu. Mas desta vez, não eram memórias que ele mostrava, mas possibilidades, futuros potenciais. Vi o Imperium continuando como estava. Vi 10.000 anos mais de escuridão, de sacrifício, de sofrimento. Vi a humanidade lentamente sendo reduzida, mundo por mundo, até que apenas restassem Terra e Marte, ilhas de luz em um mar de escuridão. Vi o trono dourado finalmente falhando, e Terra sendo consumida pelo caos, quando a luz do Astronomicon se apagasse. E então vi outra coisa. Vi o Imperium sendo destruído, suas estruturas despedaçadas, seus líderes julgados. Vi o caos inicial, revoltas, sistemas se separando, Xenos atacando mundos sem defesa. Vi bilhões morrendo nos primeiros anos. Mas então vi algo começar a crescer. Vi comunidades se formando, não em torno de dogma e medo, mas em torno de propósito compartilhado. Vi conhecimento sendo compartilhado em vez de acumulado. Vi humanos e até alguns Xenos encontrando terreno comum. Vi uma nova humanidade emergindo das cinzas. Menor, talvez, mas mais livre, mais viva, mais humana. Esta é sua escolha, o imperador disse quando a visão se desvaneceu. Morte lenta e certa sob o sistema atual, ou morte rápida e dolorosa com chance de renascimento. Alguns podem chamar isso de falsa escolha. O senhor comandante disse amargamente. Toda escolha é falsa quando não se gosta de nenhuma opção, o imperador respondeu. Mas ainda é uma escolha, e desta vez não sou apenas eu tomando-a. Você me diz, senhor comandante militante. Você que comandou os exércitos do Imperium por 3 séculos. Você que viu mais morte do que a maioria das civilizações experimentam. Que escolha faz? O velho guerreiro olhou para o imperador por um longo momento. Então, para meu espanto, ele começou a rir. Um som áspero e quebrado. Você sabe qual escolha faço, ele disse. Sempre soube. Por isso trouxe essa farsa de escolha. Ele se virou para os outros altos lordes. Ele está certo. Todos sabemos disso. O Imperium está morrendo. Esteve morrendo por 1000 anos. Apenas somos covardes demais para admitir. Traidor, uma voz sibilou. O representante da Inquisição. Você trairia 10.000 anos de história? Bilhões que morreram defendendo o Imperium? Não traio nada, o senhor comandante respondeu. Apenas finalmente tenho coragem de ver a verdade. O Imperium pelos qual lutamos, pelo qual morremos. Ele morreu muito tempo atrás. O que mantemos não é um império. É um mausoléu. E impérios mortos não podem proteger os vivos. Ele se virou de volta para o imperador e lentamente, deliberadamente, se ajoelhou. Não em adoração, vi claramente, mas em reconhecimento, em aceitação. Faça o que deve fazer, meu senhor, ele disse. E se no processo minha cabeça deve rolar? Bem, vi suficientes cabeças rolarem que não posso reclamar quando chega a minha vez. Um por um, vi os outros altos lordes tomarem suas próprias decisões. Alguns se ajoelharam como o senhor comandante. Outros permaneceram desafiantes. E alguns simplesmente desmoronaram, o peso de 10.000 anos de compromissos, finalmente quebrando-os. O imperador observou tudo isso em silêncio. Então, finalmente, ele falou. Há uma terceira via, ele disse. Uma que não havia mostrado porque queria ver se algum de vocês teria coragem de escolhê-la.
Todos os olhos se voltaram para ele. Vocês dizem que o Imperium precisa de suas estruturas para sobreviver. Eu digo que essas estruturas são a própria coisa matando o Imperium. Mas talvez ambos estejamos certos. Ele gesticulou e hololiths surgiram no ar. Imagens de toda a galáxia, de 1000 sistemas diferentes, de 1 milhão de mundos diferentes. O Imperium é grande demais, ele disse. Grande demais para ser governado de terra. Grande demais para ter uma única verdade, uma única lei, uma única forma. Tentei fazer um império monolítico e falhei. Vocês tentaram manter esse império e também falharam. Então deixe-o se despedaçar. O choque no salão foi palpável. Não em anarquia, ele rapidamente continuou. Não em caos, mas em confederação. Deixe cada setor, cada sistema, encontrar sua própria forma de governança. Deixe mundos escolherem seus próprios destinos. Mantenham estruturas para defesa mútua, para comércio, para comunicação. Mas deixe cair a tirania centralizada. E Terra? E você? A mestra do astro telepático perguntou. Terra, ele disse lentamente, se tornará o que sempre deveria ter sido. Não capital de um império, mas berço da humanidade. Um lugar de aprendizado e memória. E eu? Ele pausou e, pela primeira vez desde seu despertar, pareceu quase cansado. Eu não serei mais imperador. Serei o que sempre quis ser, um professor, um guia. Não um governante, mas um farol. Aqueles que buscam conhecimento, aqueles que querem aprender, encontrarão portas abertas em terra. Mas aqueles que querem ser governados, que precisam de um imperador que lhes diga como viver, não encontrarão isso aqui. Isso é loucura, o representante da Inquisição disse. Sem estrutura centralizada, sem autoridade absoluta, o Imperium se despedaçará em décadas. Cada lorde local declarará independência. Xenos invadirão sistemas sem defesa. O caos se espalhará sem resistência. Talvez, o imperador concordou, ou talvez, sem um império centralizado para atacar, para corromper, para derrubar, o caos achará mais difícil ganhar apoio. Talvez mundos individuais, governando a si mesmos, lutarão mais ferozmente para proteger sua liberdade duramente conquistada. Ou talvez você esteja certo. Talvez isso acabe em desastre. Mas você sabe o que definitivamente terminará em desastre? Continuar como estamos. Isso não é hipotético. É certeza. Ele olhou ao redor do salão, encontrando os olhos de cada pessoa presente. Então aqui está minha oferta. Não estou destruindo o Imperium. Estou liberando-o. Cada mundo, cada sistema, cada ser humano terá escolha. Algo que negaram a eles por 10.000 anos. Alguns escolherão sabiamente. Outros escolherão tolamente. Mas será a escolha deles. E aqueles de vocês aqui? Ele continuou, olhando especificamente para os altos lordes. Vocês também têm uma escolha. Podem continuar tentando governar um império que não existe mais. Podem lutar contra o inevitável e morrer como tiranos. Ou podem se tornar algo novo. Conselheiros, professores, aqueles que compartilham o conhecimento de 10.000 anos de governança, não como ordens, mas como lições, como avisos. Alguns de vocês cometeram crimes que não podem ser perdoados. Esses enfrentarão julgamento. Mas outros simplesmente fizeram o melhor que puderam em circunstâncias impossíveis. Esses podem escolher quem serão agora. O silêncio que seguiu foi absoluto. Podia sentir cada mente no salão, lutando com o que havia sido oferecido. Não era o que queriam. Não era o que esperavam. Mas era, talvez, algo que poderia funcionar. Finalmente o senhor comandante falou. E os Space Marines? Os capítulos que juraram defender o Imperium? Muitos não aceitarão isso. Lutarão. Morrerão primeiro. O imperador acenou com a cabeça lentamente.
Eu sei. Meus filhos, eles sempre foram os mais leais. E isso os torna os mais perigosos agora. Porque lealdade sem sabedoria é apenas fanatismo com um rosto mais nobre. Ele olhou para mim. É por isso que preciso dele. Um custódes. Alguém cuja lealdade é inquestionável, mas que escolheu pensar. Alguém que pode falar com meus filhos guerreiros e fazê-los entender. Alguns entenderão, eu disse calmamente. Alguns nunca entenderão. E alguns terão que ser destruídos, o imperador terminou. Eu sei. E que seus nomes sejam escritos não como traidores, mas como mártires. Mártires de uma era que precisava terminar. Ele se virou para o salão novamente. Tenho mais uma coisa a dizer. O Astronomican, o farol que guia navios através do Warp, não precisa mais do sacrifício diário de 1000 Psykers. Exclamações de choque ecoaram no salão. Eu o sustentarei sozinho, ele disse. Como deveria ter feito desde o início, se não estivesse acorrentado ao trono. Aqueles Psykers, aquelas almas inocentes que eram queimadas como combustível, agora estão livres. Mas, Senhor, a mestra do astro telepático protestou. O custo psíquico, nem mesmo o Senhor pode sustentá-lo indefinidamente sem morrer, ele interrompeu. Já morri 1000 vezes por dia por 10.000 anos. Isso mal registrará. Havia algo de devastador em sua casualidade sobre seu próprio sofrimento, como se dor que destruiria deuses fosse simplesmente esperada. Então está decidido, ele disse, e sua voz ecoou com finalidade. O Imperium como era termina hoje. O que vem depois, isso construiremos juntos, todos nós, não sob meu comando, mas por escolha comum. Ele olhou para o alto do cenatório, onde os símbolos do Imperium, a águia de 2 cabeças, o halo estrelado, todos os ícones de 10.000 anos de governança, brilhavam no mármore dourado. E com um gesto, ele os desfez. Não os destruiu, mas os transformou. A águia não tinha mais 2 cabeças olhando para o passado e futuro, mas uma olhando apenas adiante. O halo de estrelas permaneceu, mas agora cada estrela brilhava individualmente, não unida em um único padrão. Deixe isso ser lembrado, ele disse, não como o dia em que o Império morreu, mas como o dia em que a humanidade começou a escolher seu próprio destino. E apesar de todas as minhas dúvidas, todos os meus medos sobre o que viria, senti algo se mexer em meu peito. Esperança. Perigosa. Frágil. Improvável. Mas esperança mesmo assim. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma chance.